Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 6 de fevereiro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre como navegar na internet com segurança. É terça-feira, você que está em casa já sabe, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar uma salada de repolho. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir as notícias da internet sobre o tema. Tem também as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente respondendo nossa pergunta e também mandando sua dúvida através da linha interativa. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E quando você sai de casa, com toda certeza, toma alguns cuidados para se proteger de assaltos ou de outros perigos existentes nas ruas. Olha só, na internet é igualmente importante pôr em prática procedimentos deste tipo, já que golpes, espionagem e roubos de arquivos e de senhas são apenas alguns dos problemas que as pessoas enfrentam na rede mundial de computadores. E nesta edição do programa vamos trazer aqui muitas dicas para que você não tenha dor de cabeça ao usar a web. Nossos convidados vão trazer essas dicas e orientações. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com Clever Cavalcante, ele que é professor e consultor de segurança da informação. Também vai nos ajudar com muitas dicas a Raquel Saraiva. A Raquel é presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Informação da OAB Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos conferir uma reportagem que vai trazer várias dicas. Quem vai trazer essas dicas é o chefe de comunicação da Polícia Federal. Como navegar com segurança na internet. Atenção, confira! Segurança no mundo virtual é uma necessidade constante para usuários da rede mundial de computadores. O cuidado com a atuação dos cybercriminosos tornou-se ainda mais urgente depois da facilidade para navegar na internet pelo smartphone. Não dá para negar que o uso da internet mudou a vida das pessoas, mas é exatamente por toda essa facilidade que todo cuidado é pouco no mundo virtual. Usando artimanhas, os cybercriminosos tentam roubar informações, corromper documentos, atacar sistemas ou equipamentos, roubar identidades, vender os dados roubados dos internautas e roubar dinheiro. A pessoa tem que ter um bom antivírus. Esse antivírus tem que ser atualizado e, se for possível, comprar um antivírus pago, porque ele tem a capacidade de ser muito mais amplo a atuação na máquina do que no antivírus, muitas vezes, gratuito. Segunda coisa é ter condutas saudáveis. Quando eu digo condutas saudáveis, é, por exemplo, evitar acessar alguns sites que as pessoas sabem que pode ser algo onde se concentra a maior quantidade de vírus. O chefe de comunicação da Polícia Federal de Pernambuco chamou a atenção dos internautas para o preenchimento de dados em e-mails supostamente enviados por órgãos públicos. Qual é o principal golpe que esses bandidos se utilizam via e-mail? É para que você abra um anexo, às vezes pode ser uma intimação, às vezes pode ser para você checar como está a sua pendência na Receita Federal, que supostamente foi enviado por esses órgãos, e quando você abre esse e-mail, instala-se em sua máquina uma vulnerabilidade que vai estar tendo acesso a tudo que tu digitares no teclado, de senha, principalmente em transações bancárias e também conta bancária. Apesar da ideia de terra de ninguém, a internet também conta com a atuação da Polícia Federal, tanto através de programas quanto de agentes especializados em investigação na web. Para quem for vítima da atuação dos cybercriminosos, a recomendação é denunciar. Existem competências na internet que são da Polícia Federal, mas existem outras que são da Polícia Civil. Se esse crime atinge o particular e lesa o particular adulto, todos esses crimes são de competência da Polícia Civil, por exemplo, estelionato. Agora, se atinge a criança ou adolescente na questão da pornografia infantil, a questão do racismo, isso também puxa a competência da Polícia Federal para esses casos específicos na internet, porque atinge uma conotação interestadual e também internacional.
Ótimas informações, ótimas dicas também. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, mas agora a gente abre aqui o espaço do programa para você participar, para você interagir, mandar a sua dúvida, responder também a nossa enquete. A partir deste momento, vamos lançar a enquete do dia. Olha só, a pergunta que temos a fazer a você que está em casa nos acompanhando é a seguinte. Vamos conferir aqui na nossa tela. Olha só, você vai ligar para a gente para responder o seguinte. Você tem o hábito de monitorar o que o seu filho faz na internet? Você tem esse hábito? Sim ou não? Liga para a gente, 3424-1547. É a nossa linha interativa, está aberta e disponível para você interagir, respondendo aqui nossa pergunta e também mandando sua dúvida sobre o tema. Você tem acesso à internet, então pode acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço disponível na internet, você acessa, deixa seu depoimento, responde enquete, manda também sua dúvida. Daqui a pouco a gente vai repassar para os convidados que terão o maior prazer em responder a sua pergunta. 991774828 é o nosso WhatsApp, o número mudou, é simples ainda, 991774828. Manda aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. E olha só, se tratando de crianças, quando tem acesso à internet, é preciso redobrar a atenção. Atualmente, não é impossível, né, impedir ali as crianças que elas tenham acesso à internet. Por isso, é muito importante conscientizá-las sobre como fazer bom uso da rede e tirar também o melhor que ela tem a oferecer. Então, fique muito atento a qualquer sinal de mudança de comportamento que seus filhos, né, eles possam ter e dê a eles todo o suporte necessário para que eles naveguem tranquilos. Manter as crianças seguras na internet é possível sim. E a gente vai saber como é que a gente coloca tudo isso em prática com a ajuda dos convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Raquel Saraiva, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite. É um prazer meu estar aqui. Também queria dar boas-vindas ao Clever Cavalcante. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Mais uma vez aqui. Obrigado. Falar de um tema muito importante, muita gente que está nos acompanhando tem acesso à internet, gosta muito de utilizar a internet por conta da variedade de coisas que a gente hoje encontra na rede mundial de computadores. Hoje é o Dia Mundial da Internet Segura. Para analisar, né, no nosso contexto, a nível Brasil, a nível Pernambuco, o ambiente que hoje a gente tem acesso na internet é um ambiente seguro ou falta muita coisa ainda para a gente considerar a internet 100% segura? A gente tem que tomar algumas medidas para que a nossa segurança seja cada vez maior. Mas eu também acho que a gente não pode ter a internet como um instrumento maléfico. A internet é um instrumento maravilhoso. Ela permite que a gente tenha acesso a informações do mundo inteiro, ela permite que os estudantes possam ter muita informação para ajudar na sua formação. Então, a gente é preciso tomar algumas medidas, sim, mas são medidas pequenas, eu acho, fáceis e possíveis a todo mundo. Muita coisa mudou, né, professor, após o advento da internet. Sim, e o volume está muito grande, né? Hoje são muitas informações, são muitas redes sociais acontecendo, aparecendo, e cada vez como ela falou, assim, o descuido, né? Não pode ter esse descuido, né? Então a gente acha que com a gente não vai acontecer e a gente vai nesse impulso, vai clicando, quando a gente vê, né, já algo ruim já aconteceu, né? A gente trouxe aquela informação que muita gente, quando vai sair de casa para fazer um passeio ou para ir ao trabalho mesmo, toma alguns cuidados com segurança, evita expor alguns objetos de valores, evitam andar com grandes quantias também, né, em espécie. Na internet a gente precisa também tomar esses cuidados. Esses cuidados são diários ou cuidados esporádicos, por exemplo? Porque para sair de casa a gente tem que ter cuidado, né? E todo dia tem que ser um cuidado específico, um cuidado diferente. Na internet também funciona dessa forma? Funciona, eu acho que, assim, dependendo do que você vai fazer, né, na internet. Se você for, por exemplo, fazer uma transação bancária, é seguro fazer uma transação bancária na internet, mas você precisa ter algum cuidado extra quando você vai fazer isso. Também você vai fazer compras, porque você está colocando o número de cartão de crédito no site, e isso é um dado sensível. Mas, por exemplo, quando você vai criar uma conta de e-mail, uma conta de redes sociais, é importante ter uma senha forte também. Mas, assim, são cuidados, acho que depende da atividade que a gente está fazendo na internet. Mas tem que estar sempre atento a isso. São cuidados diários e constantes, né?
quanto mais a gente se expõe, mais risco a gente corre na internet, porque se eu sair com o celular, falando do celular, então digitando com o celular, eu estou expondo aquele objeto com o risco de ser assaltado a qualquer momento, aqui na região metropolitana do Recife. Sim, na internet, se eu me exponho muito, eu corro mais risco, professor? Não, assim, depende também da forma que você se expõe, né? É como que você se expõe. Né? A gente sempre alerta para não colocar, bater fotos, né? Selfies, mostrando a sua casa, mostrando coisas pessoais, não dando detalhes, né? Do que você tem, de onde você trabalha. Tem muito cuidado, porque da forma que você se expõe, aí sim o risco pode ser grande. A gente falou também no começo do programa que é impossível impedir que as crianças tenham acesso à internet. Sim. Mas é impossível impedir, mas é possível controlar, né, esse acesso. É preciso tomar cuidado com o que essa criança vem acessando. Sim. É uma vigilância muito severa quando se trata de crianças. A gente falou que a atenção é redobrada. A atenção precisa ser redobrada. Eu não diria muito severa, não, mas aí tem alguns cuidados específicos. Quando a gente fala de criança, por exemplo, colocar o computador num local exposto dentro da casa, não deixar que elas, por exemplo, se tranque no quarto e acesse a internet. Tem algumas ferramentas de controle de idade, né, que permite que os pais coloquem uma senha para acessar determinados sites ou aplicativos. Então, tem essas coisinhas assim que os pais podem fazer, e principalmente, eu acho que prestar atenção se o comportamento da criança vem mudando, porque isso pode ser um indicativo de que ela tenha acesso a alguma coisa mais perigosa, né? E as crianças, professor, elas precisam mesmo ter acesso à internet? O que é que elas podem aprender? Sim. Acho que qualquer idade precisa ter esse acesso. Né? Nós temos recomenda de 5, 6 anos, mas é bom, tem muitos jogos educativos, pesquisas, mostrar que ali é um ambiente bacana, que dá para elas usar sem medo. Né? Agora, antes de mais nada, conversar bastante com os filhos, né? Dizer, olha, tem isso, acontece isso, quem está por trás você não conhece, né? Nem tudo é bonito. Então, acho que o diálogo é a melhor forma, né? Poder sempre tomar uma iniciativa, né? Dizer, olha, eu vou ficar olhando, você não vai acessar isso. Não, a gente tem que conversar e dar limite. Né? Acho que isso é importante. Acho que esse tópico é muito forte, né? Dar limites a essas crianças. Hoje em dia, tem crianças que se deixar passam o dia todo, né? Algumas passam o dia todinho ali acessando a internet, jogando, né? Esse limite tem que ser trabalhado com a educação do filho, né? Ali, vendo alguns horários específicos, tem que ser esse diálogo, a educação doméstica mesmo. Sim, exatamente. Eu li recentemente até acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria, que já tem recomendações sobre o tempo de uso que as crianças devem ter de acordo com cada faixa etária. Então, se os pais quiserem procurar essa informação também, acho que é muito válido, né? Porque é uma questão realmente de saúde, se torna uma questão de saúde, né? Da criança, por passar muito tempo na frente da tela do computador ou no celular e exposta à tecnologia, exposta a muita coisa que a internet pode trazer. A gente falou um pouco de alguns crimes que são cometidos na internet. Quais crimes, né, são mais cometidos aqui na nossa região? Tem como listar um ranking assim dos mais cometidos? Assim, a gente tem o sequestro de informações, né, naquele que é muito comum também mensagem, né, celular, e que o WhatsApp também está muito comum, entendeu? Então, assim, propaga informações fakes, né, falsas, e a pessoa vai clicando, e às vezes mais sequestra informação, fazer com que o seu celular ele vire um robô, ou seja, faça, né, ações para aquela pessoa mal intencionada, né, e assim eu vou propagando isso, e é muito rápido, né, é muito rápido. E como é que eu desconfio que ali pode ser uma armadilha? Tem alguma forma? Porque às vezes a gente recebe algumas mensagens que tá na cara ali, né? Aquela mensagem ali se trata de algum golpe ou alguém querendo ter algum favorecimento. É importante sempre, eu acho, que checar as informações primeiro, né? Antes de você clicar no link que você recebeu, se você está desconfiado de alguma coisa, se aquilo pode ser falso, vai num buscador, digita aquela informação que você provavelmente vai ter uma confirmação de se aquilo é verdade ou não. É importante sempre checar tudo que você recebe para não clicar em alguma coisa que seja falsa, né? Quando a oferta é muito grande, a gente tem que desconfiar, né, professor? Ninguém
tá dando carros nem casas aí à toa, não. As pessoas se aproveitam de um tema, de uma situação, aí jogam, né? E aí se a pessoa não ter cuidado, né? Então, como ela falou, checa lá a informação antes, FGTS, alguma coisa desse tipo, checa lá no site direitinho, vê se isso procede para clicar. Né? É melhor clicar mesmo dentro do site mesmo, né? Muito mais seguro. Além dessas ofertas, né, tem algumas notícias falsas que chamamos de fake news. Sim. Ganham tanta proporção no meio da internet. Por que as pessoas não fazem uma triagem antes para verificar se é verdadeiro ou falso? Justamente por isso, porque as pessoas vão recebendo e não verificam se são verdadeiras ou não as informações. Eu acho que tem um movimento, assim, essa polarização política que está acontecendo tem causado o aumento das chamadas fake news, né? Então, eu acho que, assim, as pessoas mais, não sei, mais ativas, talvez, elas se jogam num lado dessa política e tudo que vem do outro lado, elas tendem a achar que é verdadeiro e compartilham aquilo ali como se fosse verdadeiro. É importante realmente checar tudo que você recebe. Não compartilhar, não passar para frente notícias que você não tem certeza se são verdadeiras. E acho que o melhor combate à fake news é justamente a informação das pessoas. Agora, as pessoas, elas querem informações cada vez mais rápidas, né? Acho que por isso, né, tem esse atropelo de verificar ali a fonte. Porque, às vezes, quando você vai ver o link, né, de quem é a fonte daquela mensagem ou aquela notícia, você vê que não é um portal, nem é um site confiável, né? É um site que eles colocam lá qualquer nome e viraliza, né? Como a gente bem escuta falar. Exatamente. Acho que é esse atropelo mesmo, né? Querendo mais informações, acredita que é verdade, meu amigo compartilhou, então é uma verdade. Vai nessa também, Esse é o né? risco, Vai nesse ritmo, né? Como ali é uma linha do tempo, vai passando muitas informações, né? Aquele dinamismo, e a pessoa acaba no impulso, compartilha, nem lê, né? Nem lê e compartilhando. Tem aquele velho ditado que se está na internet é verdade, né? É verdade. Isso não deve ser assim, a gente tem que sempre checar a informação. E é muito perigoso também, né? Que podem incitar crimes, algumas dessas informações. Sim. Tiveram casos, né? Eu não recordo agora qual a cidade, mas que foi divulgada a fotografia de uma mulher, informava que ela era criminosa, a população fez justiça com as próprias mãos e depois viu que a mulher era inocente. Mais uma vez, tem que checar a informação para saber se a gente está compartilhando coisas corretas. Né? Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre internet segura. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre esse tema que está em debate no programa. Quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima terça-feira para vocês que estão nos acompanhando. A gente encontrou no site Olhar Digital o seguinte destaque: veja como se proteger de vírus e golpes na internet. A gente sabe que o uso da internet para realizar algumas tarefas, como pagar contas, economizou muito nosso tempo. Em vez de passar horas numa fila de banco, é possível resolver tudo com apenas alguns cliques. Mas é preciso também tomar alguns cuidados para não cair em golpes e se proteger contra os vírus. É preciso ter atenção e não abrir links enviados por pessoas que você não conhece. Isso vale tanto para e-mails como para redes sociais e o WhatsApp. E se o link for enviado por alguém que você conhece e estiver fora de contexto, é melhor perguntar para a pessoa antes de abrir, já que pode ser vírus. E a pessoa que foi infectada, às vezes, nem sabe que isso aconteceu. Fica a dica, ter um antivírus eficiente e tomar alguns cuidados para a gente se livrar de uma dor de cabeça ainda maior. Agora a gente volta ao estúdio para saber de outras dicas. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Um bom antivírus, né, faz muito bem para o seu computador, para você ter uma navegação segura, mas só ter um bom antivírus é o suficiente? Precisa ter mais cuidados, precisa estar atualizando esse antivírus. Como é que a gente se comporta diante dessa ferramenta, né? O antivírus
é um aliado e precisa sempre ser atualizado, é mais ou menos assim. Sim, sim. O antivírus, inclusive no celular, porque muita gente não tem conhecimento. O celular, o aparelho de celular hoje em dia é um computador. Então, o mesmo cuidado que você tem com o seu computador em casa, você tem que ter com o celular. Então, é importante manter um antivírus sempre atualizado, também no celular. Uma vez clicado ali em um link, né, que tem algum vírus, por exemplo, você clicou naquele link e automaticamente seu computador vai estar infectado, professor, se ele não estiver protegido com o antivírus? Se não tiver protegido, possivelmente. Na mesma hora. É assim, porque depende do tipo de vírus, né? Que o vírus nada mais é que um programa, né? Que aí a pessoa que criou, depende de qual vai ser a ação dele. Se vai deixar o computador lento, né? Se vai roubar informações, então tem que ver qual é o tipo de vírus, né? Agora, os antivírus, eles têm, tanto gratuito, né? Tem proteções básicas, mas lógico que um pago vai ter muito mais ferramentas para proteger o seu computador ou smartphone. O que é que eu devo levar em consideração ao escolher um antivírus? Quanto mais caro, melhor esse antivírus ou não é nessa lógica? Não. Você vê o quantitativo que ele consegue proteger, né? E-mail, se for celular, né? A partir de SMS, entendeu? Navegação. Então, quanto mais ele até consegue ranquear lá, mostrar o que é que ele protege. Aí você faz a comparação, né, e tentar aqui ver que ali são, se você usa muito, faz transações bancárias, usa muito o seu computador para muitas coisas, então é bom você ter um antivírus para proteger bem o seu computador ou smartphone. Ok, por falar em internet, a gente trouxe essa notícia da internet, o tema hoje também é a internet segura. Muita gente, quando tem dúvidas sobre determinados temas, acessa a internet, tem a internet como fonte de pesquisa. Tem muitas verdades sobre segurança na internet, mas também tem muitos mitos. E esses mitos, às vezes, atrapalham a gente a compreender melhor o assunto. A partir deste momento, vamos mostrar aqui no nosso telão algumas afirmações que a gente encontra na internet e a gente vai descobrir, será que é mito ou será uma verdade que estamos mostrando aqui. O primeiro ponto que a gente mostra, né, aqui na nossa tela é o seguinte. Sou muito insignificante para ser hackeado. É um pensamento que tem muita verdade nesse pensamento ou é um mito, né? Quando a gente pensa em ser hackeado, não tem nada para me hackear, sou insignificante em meio ao mundo, né, tão vasto da internet. Mito ou verdade? Devo pensar assim? Isso é um pensamento muito comum, na verdade, né? Muita gente pensa isso. Mas não, ninguém é tão insignificante para ser hackeado, assim. Não existe regra sobre quem vai ser hackeado, quem tem mais propensão de ser hackeado. Mas todo mundo é passível de ser hackeado. Não tem essa de achar que sou muito insignificante, não. Agora entra o clever, né, professor? Hackeado. Quem tem costume de acessar a internet já entende essa linguagem, né? Sim. Mas para quem está nos acompanhando, não acessa muito a internet, acessa uma vez ou outra, o que é ser hackeado, professor? Bom, ser hackeado nós é que tudo que você fizer ali, né, a pessoa vai ter informação daquilo ali, tá? Ou depende, como eu falei antes, né, da questão do vírus. Né, tá lá, seu computador foi hackeado, ou seja, tudo que você fizer agora é da pessoa mal intencionada. Né, tá tudo fosse monitorado, aquilo ali é dele, né, vai ser a ação que ele quis fazer no seu computador. Né, mas voltando à questão, lógico, tem muita gente que pensa dessa forma, né, não, eu sou insignificante e tal, mas você está acessando o site de jogos, então quem quer fazer alguma coisa mal intencionada, alguma coisa, pessoa desse tipo, ele vai para ambientes que tem muita gente. Que é o quê? Site de jogos, Facebook, né? Tem proteção do Facebook e tal, mas os sites de jogos são passíveis disso. Sempre encontram uma brecha, né? Seja um site confiável, às vezes eles encontram ali uma brecha. É mais difícil no site mais confiável você ser hackeado, mas tem essa possibilidade ainda. Tem também, sempre tem. Na internet nada é impossível, não. Em relação, a gente falou, né, desse pensamento, que a gente não deve pensar assim. Hackeado, a gente explicou o que seria hackeado. E é fácil a gente descobrir que o meu computador foi hackeado e minhas informações estão sendo coletadas por um hack, por exemplo? Assim, você pode ver comportamento do seu computador, né? Se está mais lento, né? Se você vê algumas coisas acontecendo, ponteiro mexendo. Né? Mexendo sozinho, professor? Mexendo sozinho, né? Ou alguma coisa abrindo. Assim, você vê que está bem diferente como estava antes. Né? Então, aí você tenta passar, escanear, né? Lá o seu HD, escanear, né, um vírus, antivírus, varrer lá,
tentar ver se encontra alguma coisa. Se você notar que realmente está, a melhor saída é não acessar o que você faz e tentar formatar, né, seu computador. Preciso também tomar alguma providência, procurar uma delegacia especializada em crimes que foram cometidos na internet ou não necessariamente? Só se você notar, eu acho que se algum dado seu foi roubado. Se alguém teve algum acesso não autorizado a dados, porque às vezes alguns vírus desses eles têm acesso ao nosso conteúdo de HD, por exemplo. Então, se você tem alguma informação sensível guardada que você suspeita que alguém invadiu sua máquina e roubou, isso é sim um crime. Então, você deve coletar o máximo de provas que você tiver e levar até a delegacia mais próxima. Ótimas explicações. Vamos a um próximo ponto, outra tela para a gente saber, é mito ou é verdade? Nunca revele informações importantes sobre você em serviços de bate-papo. Quem gosta de utilizar serviços de bate-papo, nunca revele informações importantes sobre você nesses ambientes. Mito ou verdade? Pode compartilhar algumas informações. Se você não conhece a pessoa, é melhor não compartilhar mesmo. Se você está falando com uma pessoa que é estranha, uma pessoa que você não tem proximidade nenhuma, que é a primeira vez que você fala com ela, mesmo que não seja a primeira vez, mas que você nunca teve contato pessoal com essa pessoa, é melhor realmente não compartilhar informações importantes sobre trabalho, sobre vida pessoal, enfim, essas coisas é melhor manter em privado. Como se fosse no mundo real mesmo, né? Sim. Quando você conhece uma pessoa, primeiro contato, você não vai passar qualquer tipo de informação, né, professor? Sim, até porque essas pessoas batem papo, né? Então, às vezes são sábias, né? Vai te levando no papo, aí você dá uma brechinha, fala do seu serviço, alguma coisa, quando você vê, já falou um monte de coisa sem nem perceber. Então, é melhor evitar. Próximo ponto, outra afirmação, vamos conferir. Visitar uma página é suficiente para ser infectado, mito ou verdade? É mito. Assim, não são todas as páginas, a gente não pode dizer que não são todas as páginas da internet que são infectadas por vírus, não, de jeito nenhum. Existem páginas muito seguras, sim. Visitar uma página que você não conhece, você nunca esteve lá e que tem um conteúdo suspeito, sim, pode ser suficiente para ser infectado. E em relação à página, né? A página da internet, faz de conta que aqui tem uma página da internet. Tem alguma ferramenta que a gente pode observar que mostra que aquela página é segura, né? Tem um cadeado, quando tem um cadeado é que ali é seguro, aquele ambiente é seguro. Geralmente aquele cadeadozinho mostra que aquela página, né, tudo que você está fazendo ali está sendo criptografado. Né? Ou seja, as informações, mesmo que a pessoa tenha acesso a uma senha, ou a uma conversa algum desse tipo, está tudo embaralhado, digamos assim, né, para o pessoal entender. Então, quando tem esse cadeado, é que está seguro. E se desconfiar da página, né, a gente sempre fala o seguinte, se você tem uma senha para entrar, alguma coisa desse tipo, tenta errar a senha, né, e se você entrar é porque realmente não é a página real. Né, então, uma dica... Tem a possibilidade também de colocar um antivírus naquela página, pegar o link da página, jogar lá no antivírus para saber se é confiável ou não? Acredito que não, né, professor? Não, assim, existe alguns antivírus que tem uma lista negra, né, você tem como buscar isso na internet, mas acredito que antivírus não tem essa capacidade ainda Existe no navegador, né, quando você está no antivírus, ele mostra lá no Google, por exemplo, ele mostra lá, né, ticadozinho, isso aqui já foi malicioso, algo desse tipo, aí sim. Vamos ver aqui o que diz a próxima informação, vamos aprender, será que é uma verdade ou um mito? No caso dos e-mails, eles podem estar infectados? E-mails podem estar infectados, mas se você recebe um e-mail de uma pessoa que você conhece, tratando de um assunto que você sabe, que você conhece aquele assunto, muito provavelmente não está. Mas eles podem estar infectados se eles vêm, por exemplo, como spam, né? São aqueles e-mails que são gerados automaticamente e que, na verdade, são utilizados justamente para transmitir vírus. Então, é importante que você tenha também uma configuração de spam bem boa no e-mail para acusar isso, para você não clicar em conteúdo que pode ser estranho, né? Que pode estar infectado. A gente vê muitos e-mails, né, falando de que é um determinado órgão público. Nesse começo de ano tem IPTU, tem IPVA, aí no final do ano tem questão de a Receita Federal, né, de declarar o imposto de renda. Eles aproveitam também esses momentos mais específicos, os hackers e quem quer obter alguma vantagem ilícita, né, de colocar essas informações.
Então, tem que desconfiar. Sim. A pessoa não comprou nada, às vezes chega lá um e-mail, é dos Correios, você tem que clicar porque sua encomenda está chegando. Exatamente. Nossa, se você não comprou nada, que encomenda está chegando? Tem que Exatamente. desconfiar sempre, né? Tem, e esse senso crítico que a gente tem que ter, né? Se eu não tô, justamente o que você falou, se eu não comprei nada, o que é que tá me esperando nos Correios? Ou se eu não tenho problema nenhum com a Justiça, que intimação foi essa que chegou por e-mail? Muitos, inclusive muitos órgãos públicos já sabendo dessa situação, existe no site deles, alguns, né? Não todos, mas alguns já colocaram no site, que informações do tipo, a gente não manda e-mail para você falando sobre recadastramento, por exemplo. Esse tipo de coisa. Bancos também já fizeram isso, porque existe muito spam que vem de bancos, né? Que eu mesmo já recebi várias vezes. É um banco pedindo para eu recadastrar a minha senha do site. E o banco já tinha mandado uma mensagem dizendo a gente não manda e-mail pedindo recadastramento. Então é preciso prestar atenção também nessas coisas. Preciso ler e interpretar também, né? Muito importante. Às vezes Sim. é para atualizar o número do cartão de crédito, às vezes tem algumas informações que eles pedem que fica muito claro que se pode se tratar ali de uma fraude. E também, assim, o que ocorre também é que a pessoa acabou de sair do banco, né? Então, às vezes, assim, foi no banco, tal banco. Aí, quando você chega em casa, tá lá um e-mail. Aí Sim. fica, né? Então, assim, mesmo assim, bancos... o banco só manda e-mail se você solicitou. Né? Um boleto, algo desse tipo. Então, se você não solicitou, então não clique. Ligue para o seu gerente, vá no banco, vá no site, tá? Serasa, SPC também não mandam. Como é que a gente entende, né, essa consciência? É tão engraçado quando a gente pesquisa na internet algum determinado produto, aí quando a gente vai ao banco, quando chega em casa, tem uma mensagem do banco que você acabou de sair. É muita coincidência, né? Como é que a gente entende essa coincidência toda, né? Tem algo por trás disso tudo que a gente não sabe, que a gente desconhece, quando a gente pesquisa, por exemplo, um produto na internet. Quando a gente abre outro espaço, outro site, todas as propagandas mostram aquele produto que você pesquisou. Coincidência é essa, né? Tem alguma explicação para isso? Tem. Quando você navega na internet, todo site que você visita, eles coletam uma coisinha chamada cookies, né? Em tradução literal, seria um biscoitinho. E aquele cookie fica instalado na sua máquina. E aí, quando você sai, por exemplo, você buscou um livro que você quer comprar pela internet, você só fez uma busca, olhou, entrou num site de uma livraria e olhou aquele livro. E aí você entra em outro site depois... E tá lá a propaganda daquele livro. Isso é porque na sua máquina está instalado um cookie que disse que você fez a pesquisa sobre aquele livro. Isso é um tanto quanto invasivo, na verdade. Mas é uma ferramenta cada vez mais usada principalmente pelas empresas que trabalham com propaganda direcionada, né? Para fazer com que você compre aquele produto que você procurou, ou enfim, que você clique e aquela propaganda direcionada dá algum benefício financeiro para aquelas empresas. Então é isso que eles estão buscando. Para as empresas funcionam bastante, né, professor? Sim. Porque como muita gente acessando, né? Então ali é um canal, né, um meio que não tem como desperdiçar, né? Então muitas compras são feitas pela internet, né? Então você está ali num ambiente que Facebook, qualquer rede social. Então, todo tipo ali de atrativo, né, de fazer com que induza a você clicar é muito grande. Algo muito grande também que a gente vem percebendo, né, que tem apresentado um certo crescimento são os aplicativos, e principalmente os aplicativos de bancos. Tem como prestar atenção, tomar algum cuidado em relação a esses aplicativos antes de baixar? Eu preciso observar alguma coisa? Ou se o banco disponibilizou, aquele aplicativo é seguro o suficiente para me deixar despreocupado? Se o banco disponibilizou, ele é seguro. Só que toda vez que o banco disponibilizar uma atualização, é importante que você faça a atualização do aplicativo também. E se for fazer transações bancárias no celular, também tem um antivírus atualizado no celular. Mas, a princípio, se o banco... se você verificar que aquele aplicativo é verdadeiro, realmente disponibilizado pelo banco, pode utilizar sem problemas. E se tiver algum problema, né, nessa transação, eu tendo como comprovar que fui lesado, né, o banco ele repara, né, aquele dano. Sim. Os bancos costumam ter um bom entendimento, assim, quando a gente faz compras pela internet e, às vezes, a gente faz compras pela internet e o nosso cartão é clonado e aparecem outras compras que a gente não fez. Então, você ligar para o banco e informar isso, eles já
e se tornar uma compra e tal. É bem rápido, na verdade. Ok, vamos conferir agora a próxima informação. Mito ou verdade? 2 antivírus funcionam melhor que um só? Mito ou verdade? Aqui é super proteção. É demais. Mito, né? Assim, vai deixar mais lento a sua máquina, né? Até mesmo tem antivírus que não deixa, você vai instalar outro antivírus, ele não deixa, ele pede, ó, desinstala esse daqui para eu poder entrar. Né? Bem assim, então ele não consegue compartilhar os dois ali no mesmo ambiente. Tá? Ok, vamos a um próximo ponto, outra tela, será que é verdade ou é mito? Computadores e redes públicas são confiáveis? Os computadores das redes públicas, acredito que é essa a afirmação, são mais confiáveis por se tratar de um ambiente, né, de uma repartição pública, por exemplo? Não, assim, computadores públicos que têm utilização pública e redes públicas como o Wi-Fi aberto não são confiáveis porque, principalmente quando a gente tem redes que não precisam de senha para conectar, elas são muito mais fáceis de serem espionadas. Então, as pessoas que têm um conhecimento técnico para isso, elas muito facilmente entram naquela rede e elas podem roubar dados daquela rede. Então, se a gente faz uma transação bancária numa rede pública, numa Wi-Fi pública, esses dados podem ser coletados. Então, é muito importante que a gente não faça isso em redes, não faça login de e-mail ou de redes sociais em redes públicas, nem transações bancárias. E computadores públicos, se o computador não é seu, é melhor não usar. Mas se você tiver a necessidade de usar, fazer log-off também sempre que você deixar de usar, né? Quando você terminar de usar, você tira sai lá, vai lá no botãozinho e sai da sua conta, que é para não ficar seu e-mail aberto lá. A gente fala muito dessa questão de invadir conta bancária, mas também quem está mal intencionado pode acessar, né, e roubar suas fotografias e depois tentar divulgar, sim. Né, e para não divulgar tenta extorquir você, pedir alguma quantia. Isso também é muito comum acontecer, né, professor? Sim, tem que ter muito cuidado, que é um dos crimes também que essa chantagem, né, de você obter, né, um valor sobre algo seu, então tem que ter muito cuidado, né, cuidado com as fotos que você tira. O que é que você armazena no celular? Tem que ter muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Sim. Armazenar tudo com senha também é importante, né? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento sobre a técnica, até armazena tudo de forma criptografada, né? Para que aí, se a pessoa tiver acesso, ela tem acesso tudo embaralhado, como disse o professor. Ela não tem acesso à foto em si, né? Então, é importante também isso. Aí tem algum recurso, algum aplicativo que faz armazenamento dessa forma? Tem ferramentas, se for PC, tem ferramenta que você pode baixar, que ele faz lock, né? Que ele faz uma pasta sua lá, aquela pasta você clica no botão direito e põe lá lock. Aí põe uma senha. Então, aquela pasta ali vai estar com a senha. Então, um aplicativo básico, né? Ok. Vamos a uma próxima tela, uma próxima informação. Essa eu não sabia. Aprendi agora com vocês. Olha só, esse outro ponto. Você corre um grande risco de fazer compras na internet? Isso aqui é mito ou verdade? Assim, puramente é mito. A gente pode fazer compras na internet desde que a gente observe a segurança, né? Então, assim, visitar sites confiáveis, primeiro. O site que tem aquele cadeadinho. Principalmente na hora do pagamento, às vezes na página inteira não tem o cadeado, mas quando é na parte do pagamento, que você vai colocar a data de cartão de crédito e tudo, aí aparece aquele cadeado verdinho e o HTTPS. Esse Szinho é de relativa segurança, né? Então, se o site tiver isso, não tem problema, pode fazer compras normalmente. O professor costuma fazer compras pela internet? Sim, compro bastante. Como ela falou, né? Assim, tem sites que realmente você tem que ter mau cuidado. Mas sites que são comuns de você comprar, né, não tem perigo. Né? É observar o que está escrito ali na barra de endereço, professor? Porque às vezes, quando as pessoas querem, às vezes clonam até o próprio site, né? Muda só alguma letra ali, é o mesmo endereço que você acessa para comprar naquela loja, às vezes inverte ali a letra, o layout é o mesmo, né? O visual você pensa que está no site da própria loja, mas às vezes não é. É observar a escrita também, do que está escrito ali, o site, tem que desconfiar também, né? Hoje os sites, os sites fakes, né, que chama, estão muito parecidos, né? Então, como eu falei antes,
Tenta errar uma senha, errar alguma coisa. Então, se ele passar é porque realmente, né, não é o site mesmo. Né? Se você fez seu cadastro, normalmente com seu e-mail e senha, né, você vê que se você erra, você não consegue entrar. Mas se você errou e entrou, então, opa, tem alguma coisa nesse site aí, não é... Né, e quando a oferta for, um desconto for muito alto, tem que desconfiar. Outra coisa também, Sim, com certeza. compras assim, site que você não conhece, a boa oferta e é só boleto. Então, assim, não tem cartão de crédito, é indisponível. Então, desconfie, porque só boleto pode ser fraude. fraude. Deixa eu pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar aqui do nosso bate-papo, manda pra gente sua pergunta, 3424-1547 é a nossa linha interativa, nosso WhatsApp. A gente lembra que o número mudou, você pode mandar sua dúvida através do 99177-4828, 99177-4828. Manda sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre internet segura. E olha só, à medida que o número de acessos pelo site de instituições financeiras, ou pelo aplicativo dos bancos crescem, o número de reclamações também junto ao Banco Central segue o mesmo fluxo. Em 2016, foram registradas 425 queixas, isso referentes ao sigilo e também à segurança dos canais de acesso às contas pela web. E no ano seguinte, em 2017, esse número passou para 1.688 reclamações, o que representa um aumento de 297%. Olha só, a gente viu que os bancos estão oferecendo cada vez mais esse tipo de ferramenta para que você tenha acesso, facilite também sua vida no dia a dia, mas também vem acompanhando aí um crescimento de queixas, de reclamações. Isso por conta, às vezes, do descuido de quem acessa, seria mais ou menos assim, ou também tem um descuido do banco ao oferecer um certo tipo de ferramenta. Tem algum erro, alguma brecha ali naquele aplicativo, por exemplo, que pode representar um erro nessa transação e a gente sofrer algum dano por conta disso? Não é 100%, professor? Ou é 100%? Assim, os bancos estão tomando muita providência nesse sentido. Estão até querendo associar várias coisas, como biometria, reconhecimento facial, senha. Você recebe senha também por SMS. Aí viu que só SMS não é suficiente. Então estão, assim, mas o aplicativo do banco, se você instalou certinho, direitinho, tá? É protegido, tá? Agora depende do que você fez antes, Então fica difícil, mas se você fez tudo isso, é tranquilo, não tem problema nenhum. E a gente vê um número significativo, de acessos, aumentou, vem aumentando cada vez mais, mas também aumentou o número de reclamações. Passou ali em 2016 de mais ou menos, deixa eu ver aqui o número exato, 425 reclamações para 1.100, deixa eu ver aqui o número, 417, passou para 1.688 reclamações, mais que dobrou, um aumento de 297%. Tem que ter cuidado. Na medida que o acesso aumenta, a quantidade de pessoas propensas a ter um problema também aumenta, Isso é proporcional. Mas eu acho que se a gente tomar assim, os cuidados que a gente pode tomar para fazer as transações bancárias de forma mais segura, não vai ter problema. Ok. Muita gente está acessando aqui nosso WhatsApp, mandando perguntas. 991774828 é o nosso novo número do WhatsApp. Você pode acessar, deixar seu depoimento, sua dúvida sobre o tema. Vamos ler a partir deste momento. Temos aqui a primeira participação do Edmilson José, ele que mora em São Lourenço da Mata. Ele mandou a seguinte participação aqui. Ele disse que aconteceu algo, que está trazendo muito desconforto para ele. Alguém hackeou o e-mail dele e ele não consegue mais acessar, não consegue mais restaurar esse e-mail. Ele está preocupado, quer saber se está correndo algum risco e não conseguir recuperar essa conta do e-mail. É a participação aqui do Edmilson José. Estou correndo risco? É a dúvida do telespectador. Eu acho que, assim, se ele tinha alguma informação sensível guardada no e-mail dele,
É importante que ele faça uma queixa na delegacia a respeito disso, porque eventualmente isso pode ser um crime. Né? É importante investigar, assim, a polícia precisa investigar para saber se encontra, se sabe quem foi a pessoa que fez isso e ver se ele teve realmente algum prejuízo, porque como o professor falou antes, essas informações podem ter sido sequestradas e essa pessoa depois querer algum pagamento, tipo de resgate, alguma coisa assim. Então, se ele tinha alguma informação sensível, dados de trabalho, ou mesmo dados pessoais, fotografias e tal, é importante tomar cuidado com isso e consultar uma delegacia. Às vezes não tem nem o sequestro ali das informações, mas às vezes a gente recebe, né, algumas informações, algumas pessoas começam a comunicar para a gente que o e-mail está mandando mensagens automáticas, né? É comum também isso acontecer. É uma forma de hackeio também da conta, professor? Quando o meu e-mail começa a mandar outras mensagens para outras pessoas. Sim, com certeza. Já foi hackeado, né? A pessoa utilizou uma ferramenta para fazer, né, esse tipo de... Como já possivelmente essas pessoas que... dessa pessoa hackeada está mandando para outras pessoas, então ele conhece aquela pessoa, então a pessoa vai clicar, então dali já tem um outro tipo de vírus, né? E lembrando que o vírus nada mais é que uma ação, tá? E precisa de você clicar para ele realmente funcionar. Então, se eu recebi um e-mail, esse e-mail é suspeito. Se eu clicar ali naquele e-mail e aquele e-mail abrir na minha tela, não estou infectado, só se eu clicar no link que tem nesse e-mail. É mais ou menos eles colocam assim. lá, clique aqui, né, veja aqui, então quando essa então, não palavrinha... se apavorar muito também não, né? Você pode abrir, normal. Abre e depois exclui. Você pode abrir, né, viu que realmente não realmente é algo ruim mesmo, você vai lá e exclui. Agora não clique no link, nada. Ok, vamos à próxima participação. Sanerri de Jaboatão dos Guararapes diz o seguinte: meu telefone ficou com vírus, isso depois que uma pessoa usou o carregador do meu celular. Isso é possível? Não. O vírus chegar através do carregador do celular? Acho que não, acho que foi né? uma coincidência, Eu nunca soube disso, não. É porque ali não passa nada, só passa a sua energia. Só, corrente elétrica, exato. Né? Possa ser que ele tenha se colocou, né, o cabo do carregador no computador, possa ser que esse celular ficou infectado. Não, mas assim, pelo que ele falou, né, a troca do carregador. Porque assim, até porque é o seguinte, se um vírus é para Android, né, é só para Android. Tá? Não tem como ser um multivírus, né? Se eu vou fazer para Android, para iOS, para o Windows, não. Então, o computador geralmente é o Windows. Né? Então, você pode colocar lá para carregar, que não é legal também, porque o carregador, se carregar um celular no computador, a energia sobe e desce, então a vida útil da bateria vai, ao longo do tempo, vai ficar ruim. Mas Android, eu não acredito que pegou vírus. Android, para quem está em casa entender, é o sistema operacional do celular. Do celular. Pode ser Android, pode ser iOS. Temos sistema operacional Android, né, iOS, né, que é da Apple, né, temos do Windows, né, que é o Windows Phone. Então temos vários tipos. O Android é o mais comum, acho que é 70%, 80%, né, pessoas utilizando o Android. Ok, vamos à próxima participação. A Cristina Luna de Paulista, ela quer saber o seguinte: por favor, vocês podem definir o que é spam? Olha só, estava bem atenta aqui ao programa. A gente falou no spam, quando chega muito spam no seu e-mail, né? O que seria essa palavra spam, para ela entender? O spam, assim, tentando explicar mais facilmente, normalmente são e-mails automáticos que se utilizam, enfim, é o meio mais comum, eu acho, para transmitir e-mails infectados com vírus, etc. Então, normalmente é um e-mail, o spam é um e-mail que você não conhece, de uma pessoa que você não conhece, que foi gerado automaticamente. Então, existem, quem espalha spam, tem computadores gerando automaticamente spams e disparando ele para vários endereços de e-mail ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a gente recebe o mesmo spam, assim, pessoas conhecidas recebem o mesmo porque estão disparados automaticamente. Oferecendo ali, geralmente uma loja oferecendo determinado produto, dizendo que tem promoção, eles chegam a enviar esse... também, mas também. É mais quando é alguma coisa falsa, né? O spam é mais ou menos, mais uma coisa falsa, assim. O Brasil, em determinado momento, chegou a ser o país que mais transmitia spams, o país do mundo que mais transmitia spams, mas aí, através de um trabalho que foi feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil,
esse volume de spams disparado pelo Brasil diminuiu bastante. Uhum. Temos aqui outra participação. O Juarez mandou a seguinte pergunta. Ele fala que comprou 15 boinas, né, em um determinado site onde tem vários vendedores. Eu não vou falar o nome do site, né, por questão de ética, mas ele fala que comprou 15 e só chegou uma. Comprou 15 produtos, só chegou um. Por que isso aconteceu? Ele quer saber. Por desonestidade, talvez, mas também pode ter tido algum problema com a entrega, né? Se ele... Bom, nesse caso ele foi lesado, é importante ele procurar a justiça para tentar obter uma indenização desse site, coletar o máximo de provas que ele tiver e buscar uma indenização na justiça a respeito disso, porque ele foi lesado, né? Ou ele tentar contato com o site, não sei se ainda fez, mas tentar contato e dizer que comprou, enfim, 15 e só chegou uma. Aí ele coloca o nome do vendedor que ele comprou, né, ao site diretamente? Seria mais ou menos assim? O site, quando é essa plataforma que agrega muitos vendedores, essa plataforma diretamente, ela também é responsável. Então, se ele entrar com um processo contra o site, ele pode ter sucesso. Ou o site pode indicar também quem é o vendedor. Aí qual é a porta de entrada, né? Você falou acionar a justiça para solucionar aquele problema. Ele vai direto nas pequenas causas, mais ou menos assim? Ou ele procura uma delegacia da Polícia Civil e vai ser encaminhado? Como é que a gente entender essa questão? Não, ele pode procurar diretamente o juizado especial, né? Para causas com valor abaixo de 20 salários mínimos, não é obrigatória a intervenção de um advogado, então ele pode fazer isso sem advogado. E pode procurar diretamente o juizado especial e prestar uma queixa, levando todas as provas que ele tem a respeito disso e vai ser atendido. E se ele não tem advogado e for mais do que esse valor, ele pode procurar a Defensoria Pública? A Defensoria também Pública. Tem algum trabalho da Defensoria a respeito disso? Sim, tem sim. Ele vai ser assistido. Ok, vamos a um próximo ponto. Outra pergunta, Marcelo Teixeira, ele que é de Camaragibe, ele quer saber se é mito ou verdade que o BlackBerry é o celular mais seguro do mundo. Mito ou verdade? Já foi um tempo, assim, o BlackBerry foi um dos primeiros smartphones a mandar e-mail há muito tempo, né? Mas assim, hoje assim, não é o aparelho em si, né? É o sistema operacional que vai fazer com que, e você também utilizando bem, vai fazer com que ele seja seguro, né? A gente tem hoje o Android, né? Já falamos, né? O iOS, tá? E o Windows Phone. Então, como o Android é o que mais está sendo utilizado, então é o que mais está propenso a vírus, né? A pessoa fazer coisas ruins dentro dele, tá? Então, ter esse cuidado. Então, o que faz não é o aparelho em si, tá? É o seu sistema operacional e os seus cuidados, né? Ok, o Edmilson voltou aqui a participar, Edmilson José, mas a pergunta dele agora é mais complexa. Ele que é de São Lourenço da Mata. Outra pergunta, ele quer saber o seguinte: se esse e-mail ele foi hackeado e caiu nas mãos dos traficantes de drogas nos Estados Unidos, meu e-mail, né, eles estão utilizando para se comunicar entre traficantes, por exemplo. O dono do e-mail está cometendo algum crime sem saber? É a dúvida agora do Edmilson. Foi mais profundo nessa pergunta agora. Foi mais profundo. Eu acho que, assim, se ele conseguir provar que ele não tem acesso mais à conta de e-mail, então ele está salvo. Mas aí ele precisa fornecer, ele mesmo, como cidadão de boa fé, pode fornecer as provas de que ele tem sobre isso, dizendo, olha, não sou eu que estou fazendo essas coisas, não sou eu que estou fazendo essa comunicação, e aí vai ficar tudo bem. Acho que pelo IP da máquina também tem como descobrir isso, ou o hack também tem como alterar isso, professor? O IP, né, é o endereço eletrônico daquela máquina. Explica pra gente primeiro o que é IP e depois se, através do IP, tem como comprovar que ele está aqui no Brasil, não está nos Estados Unidos. Assim, o IP é o Internet Protocolo, né, que é como se fosse o seu CPF. Então, tem cada dispositivo conectado a uma rede tem uma numeração, tá? Que chama-se de IP. Então, é pelo IP, né, que o provedor, né, temos vários provedores que vai te prover acesso à internet. Então, se você tem acesso à internet, tem que ter uma numeração. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que esse cidadão chegou lá a polícia, né, vai ligar para quem esse IP, pegamos, esse IP, quem está provendo? A tal operadora. Tá? Então, nesse dia, nesse horário, você deu para quem esse IP? Para tal pessoa, que está lá no endereço. Aí vai lá a pessoa, então é por isso que consegue achar.
Né? Existe mecanismo que consegue camuflar o IP, mas também existe mecanismo de você achar o IP. Então, elas por elas. Ok, vou pedir licença aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda quer participar, quer mandar sua pergunta, 991774828 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. E no próximo bloco do programa tem receita com a gastrônoma Luciana Luna. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Daqui a pouco eu vou ensinar como fazer uma salada para você que quer manter uma alimentação saudável. É já logo após o intervalo. Fiquem ligados! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos aprender a preparar uma salada de repolho. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá! Hoje no Receita do Dia eu vou dar uma dica para você que quer manter um estilo de vida mais saudável, mas às vezes reclama um pouquinho da falta de tempo. Então, nada mais simples e prático do que uma salada. Hoje nós vamos fazer uma salada de repolho. Pegue papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa receita. Para a receita de hoje, você vai precisar de 5 folhas de repolho cortadas em tiras, uma cenoura ralada, meia colher de chá de açúcar, meia colher de chá de sal, uma cebola ralada, suco de um limão, 2 colheres de sopa de vinagre, 4 colheres de sopa de iogurte natural e cebolinha a gosto. Como eu falei no início, esta receita é bem prática. Nós vamos misturar todos os ingredientes num recipiente. Então aqui eu vou começar com o repolho. Em seguida a cenoura e os temperos: sal, açúcar, aqui eu tenho a cebola ralada, o suco de limão, o vinagre, aqui temos o iogurte natural e vou colocar por fim um pouco da cebolinha. O restante a gente vai colocar por cima da salada. Agora é só misturar tudo. Depois de misturar, eu vou só finalizar com um pouco de pimenta do reino. Agora é só dispor a salada num prato. Vou colocar um pouquinho da cebolinha por cima. E está pronta a nossa salada. Agora é só servir. Que receita fácil, saudável, você que está em casa aprendeu direitinho, então pode colocar em prática. Se você perdeu algum detalhe, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. A gente agradece aqui a Luciana Luna por mais uma dica no quadro Receita do Dia. E a gente segue falando de coisa boa. Vamos conferir agora as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho,
Preste atenção às dicas que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, 5 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.321 é o salário, 5 vagas para ajudante de carga e descarga. Vamos à próxima oportunidade de trabalho. Olha só, agora tem 4 vagas para auxiliar de cozinha, 4 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.005 é o salário, 4 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos conferir juntos agora mais oportunidades de trabalho. Agora tem 20 vagas para auxiliar de limpeza, 20 oportunidades. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência não exigida, salário R$ 954, 20 oportunidades para auxiliar de limpeza. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo a você boa sorte. E agora a gente segue para falar mais sobre internet segura, como navegar na internet sem ter dor de cabeça, sem ser vítima de algum crime, por exemplo. Estamos trazendo várias dicas aqui no nosso programa. Você que está em casa, tem perguntas, tem dúvidas ainda sobre o tema? 991774828 é o nosso WhatsApp. Mande aí sua participação que vamos ler ao vivo e repassar aqui para os convidados. Vamos ver de quem é a próxima participação. A Rita de Cássia, ela quer saber o seguinte. Ela fala que sumiu várias fotos do Facebook. Depois essas fotos voltaram. Isso é perigoso? Será que é perigoso? Das fotos, né, dela, né, e se está um hábito nisso é meio preocupante, né? Mas acredito que, né, pode ter sido o Facebook mesmo, ou alguém tem a senha dela, então é bom já trocar a senha, né, ter muito cuidado. Né, se isso é uma constante. Mas se for só uma vez, né, muda a senha e ter cuidado. Pode ser algum erro, né, dessa página, chama de bug, quando tem um erro parecido assim, um erro do sistema? Como é que a gente compreende? Tecnicamente a gente chama de bug, né, quando tem algum erro, alguma coisa, alguma falha. Mas como o professor falou, acho que mudar a senha e ficar de olho. Se isso acontecer novamente, é para se preocupar, mas eu acho que uma vez só não... Pode ter sido um erro do Facebook mesmo, pode ter sido algum erro de carregamento, algum erro de... alguma coisa assim. Ok, vamos falar agora, né? A gente está no período de volta às aulas. Tem muitos pais, né, principalmente em redes sociais, que começam a divulgar a alegria, né, em levar o filho pela primeira vez à escola, fala da primeira experiência, fala ali da primeira bolsa que comprou para o filho. Aí nessas fotografias a gente vê muitos pais colocando a farda da criança junto a essa fotografia, né? Tem a criança ali com a farda da escola, os pais ficam felizes demais, né, com esse primeiro passo do filho e esquecem, né, não pensam naquele momento em segurança. Quando a gente expõe, né, o filho com a farda da escola nas redes sociais, pode ser algo perigoso? Por quê? Pode ser algo perigoso porque uma pessoa que que essa mãe ou esse pai não conhece, pode estar coletando informações sobre os hábitos da família, né? Então, onde o filho estuda, onde ele trabalha, esse tipo de coisa sempre tem uma preocupação a mais. Você não deve divulgar isso, ou pelo menos não publicamente. As redes sociais, elas têm mecanismos de privacidade, né? Que você pode restringir o conteúdo que você compartilha só para os seus amigos, por exemplo. Então, o Facebook e o Instagram, eles têm esses mecanismos. É importante que as pessoas restringam esse conteúdo sob pena de algum estranho ter acesso, né? E aí começar a investigar os hábitos dessa família. Se quer compartilhar aquela felicidade, coloca um adesivo, algum desenho, né? Onde identifica essa escola. Porque dali, se uma pessoa mal intencionada for acessar, não vai ter informação de qual escola aquela criança estuda, né, professor? Isso, são algumas ferramentas básicos que precisam serem utilizadas. Isso, né? Tem além como a que eu falou, né, da privacidade, que você pode escolher quem vai ter acesso àquela foto, né?
também ter esse cuidado, né? O check-in, né? É bom fazer check-in quando está saindo, ter muito cuidado, porque a gente não sabe quem está vendo, né? O que passa na cabeça da pessoa, então ter muito cuidado para evitar essas situações ruins, né? É saber utilizar aquela ferramenta, né? Sim, com certeza. Porque a gente vê uma mudança de comportamento muito grande após o advento das redes sociais. Tem uma influência muito forte, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Aí que você tem que manter o equilíbrio, ter um filtro e pensar direitinho o que é que vai compartilhar. Exatamente. Tem muita gente que não está habituada a usar a internet e que quando tem acesso a ferramentas, por exemplo, como o Facebook, começa a compartilhar tudo e deixa aberto para todo mundo, aceita amizade também de pessoas estranhas, isso é outra coisa também. Manter os amigos do Facebook como aqueles amigos que você realmente conhece. Então, se uma pessoa estranha lhe propôs amizade nas redes sociais, é bom não aceitar, né? Porque você não sabe o que aquela pessoa está querendo. Mas, assim, é saber utilizar realmente, buscar informações sobre como a ferramenta funciona e o que é que ela oferece no quesito de segurança, porque existem muitas ferramentas de segurança dentro dessas plataformas. Então, a gente tem que só buscar informação e saber utilizar. Aí, de forma bem subjetiva, né, em relação ao sucesso das redes sociais, como é que vocês avaliam, né, como vocês olham? Quais fatores contribuem para esse sucesso todo das redes sociais? A gente viu alguns aqui, né, a parte de vendas, né, de produtos, de você resgatar, ver aquela pessoa que você não via há anos, né, então a proximidade, né, que tinha esse intuito, né, mas acabou pessoas, né, aqui um ponto da política, né, essa raiva, acabou indo para o outro lado, né, mas realmente não tem como a gente negar que realmente é bom, você pode utilizar para várias coisas interessantes, como ele falou bem antes, saber utilizar, né, tentar fazer o melhor possível e o bem, né, para todos, né. E para a Raquel, como é que ela avalia? Quais fatores que ajudaram, né, as redes sociais com esse sucesso todo? Eu acho que é o encantamento que as redes sociais trazem e essa positividade, que nem sempre é verdadeira, na verdade, mas a positividade que a gente quer demonstrar aos outros, né? Isso atrai bastante. Eu acho que também o fato de você poder ter contato mais próximo com pessoas que são importantes para o seu trabalho, por exemplo. Então, contatar pessoas da mesma área que estão em outras partes do Brasil ou do mundo mesmo, eu acho que isso é bem benéfico, assim. Eu acho que isso aumentou a popularidade também das redes sociais. Aumentou também a possibilidade de fazer novas vendas, né? A gente vive um momento ainda de crise econômica, muita gente sem emprego, aí muita gente passou a ser empreendedor individual. Isso. E muita gente conseguiu vender muita coisa através das redes sociais, por exemplo. Sim. Isso hoje é um ponto muito positivo. Sim. Você tem hoje vários mecanismos, vários sites que gratuitamente, né, que faz com que você põe lá seu produto para vender, né, você tem o WhatsApp que você pode divulgar, tem Instagram, Facebook, então você tem grupos dentro do Facebook específicos, né, de regiões, de produtos, então isso facilita bastante. Então a gente não pode dizer que, né, só tem coisa ruim, né. Aí um lado ruim agora, falamos de um lado positivo, um lado negativo. Volta às aulas, tem a questão do cybercrime, né, o cyberbullying, por exemplo, onde às vezes as pessoas ficam mais valentes nesse ambiente de internet e começam a compartilhar xingamentos ou às vezes divulgam alguns vídeos, né, pejorativos de uma determinada pessoa. Esses pais precisam ficar atentos a isso também, e a escola também pode trabalhar essa temática, Raquel? Eu acho que a escola não só pode, como deve trabalhar essa temática. Isso é uma coisa que a gente tem visto aqui na região metropolitana do Recife, crescendo, né, o número de casos de cyberbullying, o número de casos de compartilhamento de vídeos íntimos entre comunidades de alunos, então dentro de um grupo de uma determinada escola e tal. A gente tem feito um trabalho com a Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB. Desde o ano passado a gente tem feito um trabalho junto às escolas, levando uma palestra sobre segurança na internet para os alunos. E em todas as escolas que a gente visitou, teve um relato de cyberbullying ou teve um relato do que a gente chama de pornografia de vingança, né? Que é quando algum
ex-namorado ou ex-namorada compartilha um vídeo ou uma foto íntima de alguém sem o seu consentimento. Então, isso tem acontecido muito aqui em Recife e em escolas, então, entre jovens de ensino médio e, às vezes, até de ensino fundamental também. Então, é muito importante que os pais prestem atenção no que está acontecendo. É muito importante que a escola trabalhe esse assunto e abra um diálogo com os alunos a respeito disso. Porque os alunos, principalmente os alunos que sofrem esses ataques, eles precisam encontrar em alguém uma fonte segura que os acolha, entende? Então, é muito importante que a escola tenha esse canal aberto e é muito importante que os pais também tenham, que os pais conversem em casa, que isso não é bom de se fazer, que só porque a foto íntima de alguém está na internet pode ser compartilhada. Não é assim. Essa pessoa não deu consentimento. Então, se não deu consentimento, você está só, ao compartilhar, você está aumentando o sofrimento daquela pessoa. Como ficou bem claro, né, no começo do programa, o Giovanni Santoro, ele falou, quando o conteúdo envolve ali pornografia infantil, cabe à Polícia Federal investigar esses casos. Mas nos demais crimes, você pode procurar a Delegacia de Polícia, né, da Polícia Civil, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. O telefone para contato, vamos repassar, 3184-3206. 3184-3206, a delegacia fica ali na Rua da Aurora, número 487, na Boa Vista, área central do Recife. Então, se não envolve pornografia infantil, você pode procurar essa delegacia especializada no número 3184-3206. Rua da Aurora, número 487, na Boa Vista, área central do Recife. Agora eu vou pedir licença aqui aos convidados, que a gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você tem o hábito de monitorar o que o seu filho faz na internet? Olha só, 65% dos telespectadores que ligaram e participaram falaram que sim, que tem esse hábito de monitorar. 35% falaram que não ou que ainda não. A gente espera, né, que com tanta informação que a gente repassou no decorrer do programa, você possa criar esse hábito. É algo saudável você cuidar do seu filho. E agora a gente chega na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui a participação dos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Cléver Cavalcante, ele que é professor e consultor de segurança da informação. Professor, muito obrigado pela participação. Agora o espaço está aberto para as considerações finais. É um último recado, fica à vontade. Falando aqui bastante, né, os filhos, ter cuidado, monitorar, conversar, façam compras de sites seguros, tem como você entrar no Google lá, colocar o nome do site, ver se tem alguma reclamação, não reclame aqui, tentar ver se esse site é seguro e consiga, né, usufruir bem, tanto das redes sociais também, e fazer sempre as coisas boas, certas, tentar não compartilhar vídeos que não são bacanas, e que pessoas que tirem fotos, ter muito cuidado com as fotos que tiram, informações, que ali está a sua vida, estão coisas que podem futuramente denegrir sua imagem, alguma coisa desse tipo. Então, ter muito cuidado e use a internet sempre. Mais uma vez, muito obrigado, professor Cléver. Também queria agradecer a Raquel Saraiva, presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Informação da OAB Pernambuco, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco. Raquel, foi um prazer recebê-la. Fique à vontade agora para as considerações finais. Eu que agradeço o convite, foi ótima participação. É isso, gente. Acho que a gente presta atenção, principalmente no que a gente compartilha na internet. Verificar a veracidade das notícias que a gente recebe, não passar para frente coisas que são falsas. Ter cuidado com as crianças, né? O acesso das crianças na internet, mas também não pode impedir que as crianças acessem a internet. A internet, acima de tudo, é uma ferramenta maravilhosa. A gente só precisa fazer o melhor uso que a gente pode fazer dela. É isso. Mais uma vez, obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!